Seja muito bem-vindo a mais um Starscast, aquele podcast gostoso para que você possa conhecer um pouco mais de uma história de sucesso de empreendedorismo. E hoje não podia deixar de convidar um dos nossos investidores aqui de Vitória do Espírito Santo, aproveitando este momento que nós tivemos um evento super bacana essa semana, que é o Vinícius, de Agora Muda 365, né? Isso aí, Aslan. Prazer, cara. Agradecer muito estar aqui. Me sinto honrado estar participando do podcast. E é isso, né, cara? Vamos falar sobre o Muda 365, vamos falar sobre empreendedorismo, inovação, vamos falar sobre Stars Vix, Stars Espírito Santo, não sei se já pode contar. Agora já está no Espírito Santo. Então tá bom. Vinícius, antes de a gente começar, eu vou fazer o unboxing do presente que tu me deu aqui, né? Aí, gente, só para conhecer aqui. Vou te ajudar aqui. A Muda 365, né? Ganhei aqui um kit. Minha garrafinha. Tem um lápis, tem uma caneta, tem um bloco. Caneta, bloco. Né? Tô todo aparado agora aqui. E a caixa, né? A caixa também faz parte do presente. Eu já vou deixar aqui, qualquer coisa, já vou anotar alguma coisa aqui. Tá bom. Vou te ajudar a fechar aqui. Aí. Bom, Vinícius, pra gente começar aquele papo gostoso, queria entender um pouquinho quem é o Vinícius. Da onde que tu veio, né? Esse sotaque um pouquinho diferente, né? Parece que não é um sotaque bem capixaba, não é um capixaba da gema. Da onde que veio o Vinícius? Eu vou falar um pouco do Vinícius, mas inicialmente eu nasci no estado do Rio de Janeiro, em Volta Redonda. O meu pai é engenheiro mecânico e ele se especializou em siderurgia, então por isso foi trabalhar em Volta Redonda, isso na década de 70, final da década de 60, onde, né, a gente tinha uma das maiores siderúrgicas do mundo, que é a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Então lá acabou conhecendo minha mãe e eu nasci em Volta Redonda. Mas com 1 ano de idade a gente já mudou logo para o Rio de Janeiro, para a capital. E eu fiquei lá até meus 12 anos de idade. Eu sou o mais velho de 3 irmãos, né? Eu tenho um irmão e uma irmã. Meu irmão também nasceu em Volta Redonda, minha irmã já nasceu no Rio de Janeiro. Então até os meus 12 anos de idade a gente ficou no Rio. Depois meu pai foi transferido para Recife, para trabalhar na Companhia Siderúrgica do Nordeste, Cosinor. Ficamos em Recife 1 ano e meio. E depois disso ele foi transferido para Vitória, aqui para o Espírito Santo, em 1988. A trabalho mesmo ali, sempre a trabalho. E então desde 1988, ou seja, há 36 anos, eu moro em Vitória. Então a gente acaba sendo, eu acabo sendo capixaba, um pouco capixaba, né? Capixaba. Tenho a minha raiz no Rio de Janeiro, onde eu nasci, onde eu passei a minha infância e o início da adolescência, mas sem dúvida nenhuma, 36 anos morando em Vitória, com 2 filhos capixaba, um enteado capixaba. Então, assim, Então já tem o green card, então. Acho que sim, acho que já tem. Não oficialmente, mas me considero um cidadão espírito santense, né, capixaba. Eu costumo brincar no meu caso, porque eu sou de São Paulo, mas eu morei no Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul é um estado bairrista, forte, né? E meu filho é nascido lá. Então eu costumo brincar. Eu falo, olha, eu morei 12 anos, principalmente quando eu tô conversando com o gaúcho, né? Eu morei 12 anos aqui, meu filho é nascido aqui, eu tenho green card, não tem jeito. É isso mesmo. E assim, sou administrador, né, formado em administração de empresas aqui na Universidade Federal. Tive uma breve passagem, uma breve não, né? 2 anos na engenharia antes de ingressar na administração, até por uma orientação do meu pai, né? Uma orientação muito direcionada para essa engenharia. E acabei me especializando em gestão, né? Hoje fiz pós-graduação, MBA, vários programas na área de gestão, de estratégia, governança, finanças, que é o meu dia a dia, onde eu realmente me identifiquei profissionalmente, que nesse trabalho, que a gente pode até falar mais adiante, que é a parceria que a gente tem com a Fundação Dom Cabral, uma das melhores escolas de negócio do mundo, e a gente representa a Fundação Dom Cabral aqui no Espírito Santo já há mais de 20 anos. Então, até perguntar isso, vocês hoje são os líderes da Dom Cabral, todo o estado aqui. Como que começou isso daí? A Dom Cabral, ela nasceu em Belo Horizonte. A gente está próximo de completar 50 anos. Em 2026, a gente completa 50 anos. Ela nasceu de uma visão do nosso fundador, professor Emerson, de atender uma necessidade do mercado. Na época era um programa de especialização, uma pós-graduação voltada para a área de gestão. Estamos falando de 1976. Deu muito certo esse programa, essa primeira turma, isso em Belo Horizonte, e a fundação foi, né, abrindo outras turmas, depois começou a atender grandes empresas com projetos de treinamento, de capacitação, projetos estruturantes de gestão, e ela foi realmente, né, trilhando um caminho de muito sucesso, de muito êxito. Ela na década de 90,
que aí se a gente lembrar aquela mudança, né? Pós-ditadura, início da nossa democracia, a gente teve a abertura da economia, início da década de 90, criação do Plano Real, e nessa época também havia um movimento de globalização no mundo, e a gente vinha após também aquele processo de reengenharia, downsize, certificação, processo, procedimento, né, melhoria, eficiência. Então, assim, havia um movimento no Brasil de tentar ajudar as empresas brasileiras a evoluir. Uma vez que a gente vinha de um regime fechado, da ditadura, processos hiperinflacionários já de muito tempo, a gente tinha uma outra condição competitiva no mercado. E as empresas precisavam evoluir para poder acompanhar esse novo cenário. Então surgiram muitos programas, muitas consultorias. E a Dom Cabral criou um programa chamado PAEX, que é o Parceiros por Excelência, que existe até hoje. E o foco era ajudar essas empresas de médio porte, de pequeno, médio porte, empresas familiares. E foi um sucesso esse programa em Belo Horizonte, onde ela estava estabelecida. E a Fundação viu que ela poderia levar isso para outras regiões, deveria levar isso para outras regiões do Brasil. Então ela começou um processo de identificação de parceiros regionais que pudessem inicialmente levar só o PAEX, era esse produto. Hoje, né, já pulando para hoje, a Muda 365 é um associado Fundação Dom Cabral desde 1998, com todas as soluções. E eu imagino que vocês foram um dos primeiros no Brasil. Fomos um dos primeiros do Brasil. O primeiro foi seu estado, Rio Grande do Sul. Logo em seguida, muito próximo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e a gente, Espírito Santo. E o Espírito Santo, né, às vezes nem todo o Brasil sabe disso, mas a relação é quase que umbilical, né, de Minas Gerais com o Espírito Santo. Isso é desde capitanias hereditárias. O mineiro costuma, né, uma brincadeira saudável, né, que o Espírito Santo é a praia do mineiro. Sim, Guarapari. Se você olhar o mapa do Brasil, o Espírito Santo é um estado retangular, né, um sentido, né, meio diagonal ali da costa brasileira, e ele realmente é a divisa ali de Minas com o mar. Né? Então a gente tem uma relação histórica, desde as minas de ouro, né, que saíam muitas pelos mares aqui do Espírito Santo. Então a gente tem uma relação muito forte com Minas. Então eu acho que foi meio que natural quando a Fundação pensou nesse movimento de expansão, de levar o PAEX para outros estados. Ela falou: Espírito Santo, nós vamos lá, nós lá estamos em casa. E aí identificaram o meu pai. Eu nem estava atuando nessa época com ele, e ele recebeu esse convite para se tornar. Teu pai continuava na cirurgia nessa época ou estava fazendo outra coisa? O meu pai, no início da década de 90, mas nesse movimento que a gente está falando da economia, ele foi mandado embora da empresa. A empresa foi privatizada, era uma empresa estatal, e ele é aquela história. Como isso é interessante, né, Islam? Porque são nos momentos realmente de dificuldade que você faz as grandes transformações na sua vida. Onde você acha que você perdeu o chão, que você perdeu tudo, desempregado, 3 filhos, não tinha perspectiva. Ele falou assim: uma posição de senioridade já também, né? Ele já devia, assim, já não era mais nenhum garoto, já devia estar próximo dos seus 50 anos. E ele falou assim: eu vou virar consultor de empresa, eu vou, né, pegar minha experiência como engenheiro na área de siderurgia, né, de grandes indústrias, e vou levar isso para o mercado aqui do Espírito Santo. E montou uma empresa de consultoria, uma Eupresa, porque era ele, um CNPJ, para ele poder prestar serviço. A DVF Consultoria Limitada, que leva inclusive as iniciais do nome dele, Durval Vieira de Freitas. E aí ele começou a vida dele de consultor, que é uma vida muito difícil, né? Você começar a consultoria é muito difícil, né? Consultoria é uma... Até conseguir relacionamento, reputação. A minha esposa mesmo é consultora, e eu vejo a dificuldade, porque o consultor precisa vender e entregar, né? Então ele demora muito para conseguir vender um projeto, conquistar um cliente, aí ele tem que entregar. Enquanto ele está entregando, ele tem dificuldade de vender outros projetos. Para fazer um pipeline de prospecção é difícil. Exatamente, né? Então esse início foi muito complicado, a DVF Consultoria, mas meu pai, até hoje, meu pai está com 78 anos. 78? Ele trabalha normalmente. Olha, ele mora numa cidade aqui próxima de Vitória, que é Guarapari, fica 1 hora de carro. Ele e minha mãe se mudaram para lá faz 3 anos. Ele praticamente vem todo dia para cá, vem dirigindo, volta, trabalha normalmente. Não consegue desligar. Então ele tem essa capacidade de trabalho, essa energia, essa vontade. Então eu acho que, né, essa foi uma das razões para a DVF ter dado certo, a DVF Consultoria. 31 anos que existe a DVF, e logo 5 anos depois que ele tinha começado a carreira dele como consultor, ele recebeu o convite da Dom Cabral. Então isso foi em 1998, a DVF é de 93 e a Dom Cabral entra na nossa história em 98.
Então já E são como que é o 26 trabalho anos. de vocês enquanto líderes da Dom Cabral na região? Qual que é o escopo da atividade de vocês? Eu Tá? acabei falando do produto que originou esse modelo de negócio, né? Porque hoje nós somos aproximadamente 25 associados no Brasil. Então, a Dom Cabral está em quase todos os estados do Brasil, né? E, e a gente, né, tem essa. O nosso dever, né, a nossa missão é levar a Dom Cabral para onde a gente, né, atua, onde a gente atua. Então esse é meu papel, é levar a Dom Cabral até os clientes. A Dom Cabral se tornou, né, uma referência em educação executiva, em gestão. Então ela acaba sendo muitas vezes até um objeto de desejo, né? Eu queria estudar na Dom Cabral, eu tive esse final de semana até que a gente estava num evento empresarial. E tinha um cara, um empresário de Brasília nesse evento. E quando eu falei que era Dom Cabral, ele falou para mim: meu sonho é estudar na Dom Cabral. Então a gente ouve muito isso, sabe? As pessoas querem a Dom Cabral, reconhecem a Dom Cabral como uma instituição de excelência. Então esse é o meu trabalho: é atender o mercado. Ontem mesmo eu estava em Coqueiral de Aracruz visitando uma empresa interessada na Dom Cabral. Essa é a minha rotina. Qual que é a principal solução hoje que tem entregado aqui no estado? Aqui no estado a gente ainda é o PAEX, que é o Parceiros para Excelência, é um programa de melhoria de gestão para empresas de médio porte em desenvolvimento, em crescimento, empresas Normalmente, saudáveis. que patamar de faturamento essas empresas? São empresas a partir de 20, 30 milhões ano, assim, né? Mas em média de 50 a 300 milhões ano. Tá. Empresas de 100, 200 funcionários até 800, 1000 funcionários. Esse é só um parâmetro, né? Lógico que a gente tem empresas às vezes que faturam um pouco menos que isso, empresas que faturam muito mais que esse número. Mas o que a gente identifica no PAEX especificamente nesse programa, que já tem mais de 30 anos, super ativo, a gente tem... Hoje eu imagino que a gente deve ter no Brasil pelo menos uns 1000 clientes aí no PAEX espalhados, que no Espírito Santo a gente tem 30 empresas nesse momento. Mas o grande diferencial, eu vejo, é esse atendimento que a Fundação proporciona, né, de qualidade, com professores, com metodologia, mas é trazer o conhecimento e aplicar. Porque, por exemplo, você tem consultoria. Consultoria é algo muito útil, muito importante, mas muitas vezes o consultor vai lá, faz e entrega. Entrega ali O o produto final. E muitas vezes vai para gaveta, né? Pode sim, mas... Eu já fui consultor, tá? Então eu conheço... E muitas vezes é válido você contratar um consultor com um projeto específico, né? Mas nós somos uma escola e a gente acredita no conhecimento aplicado como essa mola propulsora do desenvolvimento. Então, eu acho que é esse que é o nosso grande diferencial. A gente está nas empresas, dentro das nossas organizações, que empresas de médio porte você conhece bem, são empresas muitas vezes com uma limitação grande de recursos, carentes em muitos aspectos. Então a gente chega com uma solução, né, relativamente completa, abrangente, e ajuda essa turma a implementar e, mais que isso, absorver esse conhecimento. Então com isso você gera perenidade, você gera visão de longo prazo, né? Ou seja, você tem uma base mais consistente para crescer. E o programa do PAEX, quanto tempo que ele dura? A gente imagina uma empresa para rodar bem a metodologia, todos os processos, pelo menos uns 3 anos. Eu digo que é de 3 a 5 anos. Agora, a gente tem uma premiação, a gente faz um encontro anual em Nova Lima, que é onde é o nosso campus da Fundação Dom Cabral. A gente tem um encontro anual, normalmente setembro, outubro. A gente tem entre aspas, uma brincadeira, que é a premiação, né? Quem completa 5 anos de PAEX, 10 anos de PAEX, 15 anos. A gente tem prêmio de 20 anos, tem empresas que estão há 20 anos no PAEX. As bodas, né? É lógico que não é esse o padrão. O padrão é a empresa ficar em média 3 a 5 anos, né? Que eu acho que é um bom tempo, dá para você absorver essas novas ferramentas, metodologias. Acaba sendo uma mudança de cultura, né? Então isso realmente precisa de um tempo para você absorver e internalizar. Porque uma coisa é muito interessante do trabalho que a gente faz, você também conhece isso muito bem. Quando a gente fala de gestão a gente parte de 2 pilares muito importantes, são processos e pessoas. Então muitas vezes o processo é fácil você redesenhar o processo, escrever um processo, o menos difícil. A grande dificuldade, o grande desafio está nas pessoas. Como essas pessoas vão, né, se desenvolver, se capacitar para operar esse processo, elas entendem esses processos. Então, como a gente mexe com esses 2 pilares, um deles pessoas, é necessário esse tempo de absorção, de amadurecimento, de entendimento do novo processo. E eu percebo que até uma questão que acaba mudando, e eu acho que, inclusive, é muito interessante isso que você falou, desse período de 3 a 5 anos, que até
mais ou menos algo como uns 10 anos atrás, normalmente as mudanças eram um pouco mais estáticas, digamos assim. Então, tu criou um bom processo, buscava pessoas ali naqueles processos, tudo certo. A coisa ia. Só que a gente está num mundo tão dinâmico hoje em dia que as empresas elas vão mudando, né? A essência, claro que não, mas a forma como entrega, os clientes, o que está acontecendo. Então, muitas vezes tu tem que ir mudando os processos ao longo do caminho, mudando o perfil, né, do colaborador da equipe. Então, ele é um processo muito dinâmico hoje em dia, né? Hoje em dia tá bem, é um desafio maior, né? É. A mudança, ela né? A mudança é mudança desde que o mundo foi criado, né? Então a gente tá. Por isso o nome muda 365. Que é o que Vem em boa hora, então. o que a gente. É porque o que a gente percebe, esse trabalho, a construção de uma marca é um negócio interessante. Eu nunca tinha passado por isso. Porque quando eu vim trabalhar na DVF, há 20 anos atrás, já existia a DVF, a marca DVF, o conceito, né? E no início do ano passado, eu vou responder a tua pergunta, mas só entrando na questão do muda. No início do ano passado, eu achei que era o momento da gente mudar, da gente fazer algo diferente, algo novo. Não no que a gente faz especificamente, mas na nossa abordagem ao mercado, na nossa, né, interação com o mercado. E aí chamei minha irmã, que é designer gráfica, para me auxiliar nesse processo. E foi muito rico, eu nunca tinha feito. Acho tão interessante, né? Porque são entrevistas, diagnóstico e tal, até chegar na palavra mudança. E o muda nosso tem a ver com mudança, que é o que eu acho que a gente mais promove, o que a gente mais provoca nas empresas e nas pessoas, nas organizações e nas pessoas. É que a gente mude, é necessário mudar. Só voltando, eu vou voltar à questão da mudança, mas o muda também tem um outro significado, né? No nosso nome do Muda 365, que é aquilo que você planta e nasce, né? A muda. De Legal, você legal. plantar e Muito aquilo legal. que cresce, prospera, gera legado, né? Então tem a ver com isso. E o 365 é por conta dos 365 dias do ano, né? A gente muda todo dia. Muitas vezes muda, inclusive, sem perceber que está mudando, né? Então eu já entrei na questão do muda, da mudança. Mas acho muito legal, muito É, legal. mas é o que você falou. A mudança, ela tá aí, ela tá posta. A gente acorda sabendo que as coisas vão mudar. Realmente, no que a gente tem hoje, e a gente vive isso nas empresas, nos nossos clientes, a dinâmica de negócio mudou muito, né? As variáveis aumentaram, as incertezas É aumentaram. questão de perfil geracional, né? Contratar pessoas hoje é diferente, os teus clientes pensam diferente. Comportamento, né, humano, a sociedade está em transformação, o mundo está em transformação, as guerras, né, a gente tem aí, né, uma possibilidade de uma terceira guerra mundial. Assim, tem as guerras, né, aí tem problema racial, né, a gente tem visto isso lá no futebol, isso sendo muito colocado na mesa, em xeque, as questões religiosas, as questões econômicas, né? A desigualdade ainda muito grande, né? A má distribuição da riqueza ainda é um problema mundial. Então, assim, e isso tudo nesse mundo tecnológico, nesse mundo digital, nesse mundo mais frio, né? Onde a gente tem visto tanta crueldade, né? A partir de celular, de internet. Então, isso tudo gera realmente um mundo complexo, com muitas mudanças. Então, a gente precisa estar atento, né? E aproveitando, falando aí dessas mudanças, pegando um pouco o gancho do Estado. Poxa, aí nesses 30 anos, né, praticamente, e naturalmente pelo perfil de empresa que vocês acompanham, né, aí dos seus 30, 300 milhões nesse range, o que tu tem enxergado de evolução na economia do Estado? Pô, esse é um assunto que me dá muito orgulho, né, cara? Só isso acho que dá mais um podcast, né? Brilha os olhos, né? Enche o nosso rosto de sorriso, assim, porque. E coincide a tua pergunta dos 30 anos, praticamente com a minha vida aqui no Espírito Santo. A gente mudou para cá em 1988, ou seja, 36 anos atrás. E é interessante, até no painel que vocês, né, que a gente teve aqui no nosso evento, o Thiago falou disso, né, o Thiago Santos, que Vitória é uma cidade desconhecida no mapa do Brasil, né? As pessoas confundiam Vitória com Vitória da Bahia, Vitória da Conquista, né? Achavam, né, Vitória Espírito Santo, que é Nordeste, né? Então, quando eu mudei para cá, eu não conhecia Vitória, eu nunca tinha ouvido falar de Vitória, né? Então, realmente era um estado, né, pouco visto, pouco notado pelo Brasil, isso há 30 e poucos anos atrás, há 30 anos atrás que seja, Com, né? com muitos problemas de organização, né? E sim, e com isso a gente realmente entrou num buraco, vamos dizer assim, um buraco negro, das instituições públicas falidas, né?
Todas elas, assim, né, seja executivo, legislativo, a gente tinha poucas perspectivas ruins, né? Então houve um movimento, né, no início dos anos 2000, que eu acho que foi determinante para o Espírito Santo, né, tanto na área pública quanto no privado. Eu acho que a gente tem grandes indústrias aqui no estado. Na época, né, era a Aracruz Celulose, que hoje é Suzano, a siderúrgica de Tubarão, que hoje é a ArcelorMittal Tubarão. Então essas grandes indústrias, junto com outros empresários como o Grupo Águia Branca, como Rede Gazeta de Comunicação, eles entenderam a necessidade como cidadão, né, como cidadãos, melhorar o nosso estado, melhorar o ambiente de negócio, melhorar a vida das pessoas e não deixar isso exclusivamente na mão do setor público. A gente criou aqui o Movimento Empresarial Espírito Santo em Ação, né, e nós tivemos, né, ciclos aí nesses últimos 20 anos de dois governadores muito importantes para o nosso estado, o Paulo Artung e o Renato Casagrande, né? Fizeram até um revezamento aí no governo do estado, primeiro Paulo Artung, depois Renato, Paulo Artung de novo, agora Renato Casagrande. Mas mais que isso, a sociedade, né, conseguiu eleger, né, uma Câmara de Deputados, né, uma Assembleia Legislativa mais consistente, mais a favor do Estado. A gente resgatou, né, tribunais de conta, o Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça. A gente tem hoje efetivamente um Estado organizado, com as contas públicas em dia, funcionalismo em dia, teto de gastos respeitado. A gente tem um fundo soberano hoje, oriundo do royalties do petróleo, hoje está batendo quase 2 bilhões de reais, onde a gente tem inclusive programas, né, de investimento em startups. E eu acho que a sociedade, ela se apoderou, né? Ela se apoderou, não, desculpa, ela se apropriou desse espaço. Então hoje, eu acho que até o Wagner que fala isso, né? A gente não pode perder isso. Eu acho que o nosso desafio daqui para frente é manter, é não perder. Mas eu acho que a gente está criando uma cultura. Então, o Estado organizado, com muitos investimentos, né? A gente está aí. A Emetame, que é uma das maiores empresas que a gente tem no estado, está construindo um porto aqui. Nós vamos ter uma ZPE nesse porto de Aracruz, que a Emetame está construindo. A gente tem o estaleiro Jurong, né, lá da Singapura, instalado aqui em Aracruz. A gente tem o Porto Central, que vai ser construído agora na região sul. A gente tem, né, vantagens competitivas pela nossa localização geográfica. É um estado, né, com quase, sei lá, 400 quilômetros de costa, de litoral. A gente conversa praticamente com todas as regiões do país. Você que é do Sul, a gente tem muitas empresas do Sul instaladas aqui no Espírito Santo. Eu não sei se você sabe por quê. Porque as empresas que estão no Sul, elas estão muito longe do Nordeste. Sim, sim. E a gente é o meio do caminho. Então, as empresas do Sul vêm para cá. Lógico que a gente tem alguns incentivos fiscais aqui na região de Sudene, do norte do estado, São Mateus, Linhares, Soretama, Jaguaré, uma série de municípios, Aracruz, né? Mas vocês estão na metade do caminho, então você não desloca, você não vai ficar tão longe da tua base. A gente tem aqui a Abrametal, a gente tem a Marco Polo, tem a Grale, né, a Cacau Show, muitas empresas do Sul que estão instaladas no Espírito Santo para ficar mais próximo desse grande mercado que é o Nordeste. Então o Espírito Santo reúne... E ao mesmo tempo se aproveitando da Sudene, né? Chegando até Linhares também. A gente tem café, nós somos o maior produtor de café conilon do mundo. Que é muito gostoso, por sinal. Muito gostoso. É uma bebida diferente do arábica, né? Que o arábica é mais fácil de trabalhar, mas nós nos especializamos. A gente tem um centro de estudos aqui, que é o Incapé. A gente é referência em café no mundo. A gente tem as rochas ornamentais, né? O mármore e granito, no estado inteiro, pedreiras, empresas que são referências. É um estado com uma economia muito rica, né? Muito rica, né? Diversificada. A gente tem óleo e gás, né? A gente tem as bacias aqui de petróleo, tem o pré-sal. A gente tem grande, né? A gente criou esse DNA na siderurgia. Então, a planta mais eficiente do grupo ArcelorMittal está aqui. É de Tubarão. Se não é a mais, é uma das mais eficientes do mundo. Referência. A Samarco, apesar de todos os problemas recentes que ela enfrentou e aprendeu, acho que está aprendendo muito com isso, é uma referência em pelotização, né? Então, assim, o Estado realmente, papel e celulose, a gente tem aqui hoje, na nossa cadeia produtiva, empresas capixabas que são referências no Brasil e fora do Brasil quando se fala em papel e celulose, parada de usina, metal mecânica, montagem elétrica, automação. É um negócio impressionante. Então é por isso que eu falo, dá um podcast falar do Espírito Santo e dá orgulho, dá prazer falar do Espírito Santo. Que legal, que legal.
Vinícius, aproveitando, para a gente poder ir encaminhando para o final, né, desse podcast tão gostoso, a gente vai ter que marcar outro só para falar da economia do Pô, eu Estado. gosto de falar, lá em casa eles implicam comigo, igual eu falo, não pode me dar um microfone que eu falo, eu adoro. Se deixar Então nós dois pode me juntos, então a chamar. gente fica o dia inteiro, né? Vai fazer uma Eu tô série. deixando nem você falar, eu só tô aqui, né? Coitado, não tô conseguindo nem fazer pergunta. Bacana. Perguntando para ti da questão do Vinícius da Stars. Como é que tu conheceu a Stars? A Stasi é do seu parceiro, do seu sócio, o André Taveira, que é vou falar menino no bom sentido, lógico, né? Um rapaz de ouro. Coração gigante, né? Coração, né? Assim como eu, né? Tem o orgulho, tem a honra, o privilégio de ter um pai, né? Que é referência. O pai do André é uma pessoa que tem um nome aqui no nosso estado. Ele foi muito importante nesse resgate Professor do Haroldo, Espírito né? Santo, professor Haroldo, foi presidente do BAND, secretário de Educação, uma pessoa inteligentíssima, do bem. Então, não conheci o André por causa do Haroldo, né? Mas ter esse DNA, ter essa referência é muito importante. E o André é um menino assim, batalhador. Eu lembro, o primeiro contato com ele foi, ele queria montar um hub de inovação, um coworking, acho que era um coworking, e ele com o sócio dele na época, o Fernando, dois jovens idealizadores, assim, cheios de idealistas, né? E logo me encantei com o André pela pessoa, e a gente teve essa identificação mútua, né? E começamos, até aí ele montou a Fluid e tudo. Quando ele me apresentou o projeto da Stars, aquela coisa, nada na vida é por acaso, né, Aislan? Eu tava buscando isso. Eu tava que buscando, legal. eu tinha ido a Florianópolis, eu tinha ido a São Paulo, eu tava estudando startup, né? Foram dois movimentos muito interessantes. Foi o Base 27, que eu acho que você já deve ter ouvido falar, conhece, né? Não, É fantástico. um dos nossos principais hubs de inovação aqui do Espírito Santo, do qual eu faço parte, que foi um convite do Francisco para que a gente participasse, e quando o André me trouxe o projeto da Stars. Porque eu queria entender como é que é esse movimento de uma startup desde o início, né? De quando você aporta um capital, quando você aporta conhecimento e ver o desenvolvimento dessa turma. E vocês apresentaram esse projeto muito de uma forma, assim como o Base 27, né? A gente viu muita coisa, eu vi um projeto de vocês de uma maneira muito consistente, sabe? Com uma filosofia muito parecida com a minha. Ou seja, não é pelo dinheiro. Isso para mim é determinante. Quando a gente bota o dinheiro em primeiro lugar, normalmente a gente tem um caminho diferente. E a Stars não é o dinheiro. É lógico, né? Se a gente puder, A gente né, quer ganhar. escalar, quer ganhar, a gente vive disso, é o seu negócio. Mas a gente está muito mais interessado, muito mais focado no propósito. Né, para que a gente possa de fato contribuir para esse ecossistema, para essa turma que está empreendendo, que está, né, colocando a sua vida naquele negócio. Então vocês me apresentaram aquele projeto, eu me encantei, falei, André, tô dentro, não preciso nem olhar contrato, só fala onde é que assina aqui, vamos fazer. Eu tô muito satisfeito. Então, até ia perguntar nisso. 3 anos depois, inclusive tem um detalhe interessante. Naturalmente, com o teu grande período de Dom Cabral, a tua régua é alta. Tu tá muito acostumado com processo, com estrutura, com governança. Como que tu achou? Qual que foi a tua experiência? E por que isso é muito importante? Muitas vezes, quando as pessoas vão entrar nesse mundo de inovação, existe uma barreira. Né? O que é esse negócio aí de inovação, de startups? Será que o pessoal vai pegar meu dinheiro e vai fugir com esse negócio aí? O que vai acontecer? Será que essas startups existem de verdade? Existe um desconhecimento. Então, enfim, o Vinícius, que é um cara que tem uma régua boa, né? Como é que foi a tua experiência desses 3 anos? A experiência, assim, acima da minha expectativa. Tá? Agora mesmo no evento que a gente teve essa semana, né? O nível das startups, o nível dos empreendedores é excepcional, muito. Mas uma coisa que tem que ficar, eu já ouvi isso de várias pessoas experientes que já estão nesse mundo das startups há muito mais tempo que eu. Startup não é para ganhar dinheiro. Quem vem para o mundo da startup, vou botar dinheiro e vou ficar milionário. Não é, eu não acredito nisso. É lógico que você pode sim, né? Um unicórnio da vida, você, né, tá num projeto vencedor, mas quando você entra com esse propósito, eu acho que você vai se frustrar. Né? Então, lógico, eu tenho uma régua alta, tenho, Dom Cabral é uma excelência, a gente lida com professores excepcionais, empresas grandes, mas a gente tem que ter a consciência que o mundo da startup é diferente. A startup ela está começando, são pessoas, na sua grande maioria, mais novas,
né, que não têm experiência em gestão e negócio, estão começando, têm uma ideia, né, identificaram um problema, propuseram uma ideia e estão iniciando um negócio. Então a gente tem que, como você disse, você falou, usou o termo régua, né? A gente tem que regular a nossa régua. Né? Calibrar com a expectativa. Exatamente. Né? Mas independente disso, falando do nosso projeto, das nossas startups, eu estou assim, muito satisfeito e empolgado. Né? Depois da rodada que a gente teve aí terça-feira, eu estou mais empolgado ainda para que a gente tenha, né, outras startups e outras empresas sendo apoiadas no projeto. Uma coisa que é bacana, né, e concordo com todos os pontos que você falou, naturalmente, é importante entrar com uma expectativa não muito alta, porque é um mundo desconhecido, é um mundo diferente. A gente tem que ser claro com isso. Se uma pessoa entra com uma expectativa, não, porque eu vou tanto de ROI, não sei o que, tal. Existem dificuldades ao longo do caminho. Mas ao mesmo tempo eu percebo assim, é um mundo que acaba sendo muito bacana, né? Porque dentro desse grupo tu acaba tendo um networking de altíssimo nível, tem um conhecimento e o conhecimento ele é muito importante porque dá para trazer esse conhecimento para dentro da tua organização, para dentro da tua companhia, oxigenar o teu negócio. Ao mesmo tempo, apoiar novos empreendedores, né? Trazer esse desenvolvimento de ecossistema, esse desenvolvimento de estado. E a verdade é que até os números nos surpreenderam, né? Os resultados dos negócios estão bons, né? Bons. Agora tem uma coisa que assim que é comigo, daí eu vou falar de mim, não posso falar pelos outros. Mas eu quando participo de um evento como aquele de terça-feira, ouvindo e vendo, né, os pitches das startups, dos empreendedores, eu me sinto tão pequeno, cara. Porque eu acho eles tão inteligentes, tão, sabe, tão acima da média, tão fora da caixa, de perceber aquele problema, criar soluções tão fantásticas. Eu fico assim, tá falando de régua, eu me sinto muito pequenininho. Falo, cara, como é que pode ter uma pessoa tão inteligente dessa, né? E eu não consigo alcançar aquilo ali. Então eu acho esse mundo fascinante por conta disso. Quantas pessoas, né? Como o ser humano é inteligente, né? Como o ser humano... É isso que nos motiva, né? É saber que tem essas pessoas e a gente... que vale a pena. Que eles vão criar soluções, vão dar ideias e o próprio ser humano, né, a própria sociedade vai encontrar seus caminhos, porque tem muita gente boa e as startups nos proporcionam isso. Isso é uma coisa que eu costumo falar, assim, uma das coisas que eu mais gosto do meu trabalho, sem dúvida alguma, é a oportunidade de conversar com muita gente inteligente. Porque a gente tem uma rede de investidores hoje, mais de 400 investidores, então são pessoas muito inteligentes, cada um dentro da sua área. As startups também, pessoas muito inteligentes, porque desenvolvendo coisas muito diferentes. E quando a gente coloca todo esse conhecimento, né, batendo no liquidificador, misturando, isso gera um boom de ideias, assim, fantástico. Somos privilegiados. Somos, bastante privilegiados. E entrando nesse ponto, a gente fechou o primeiro ciclo agora da Stars VIX, e nós conversamos com os investidores, e o pessoal gostou muito da ideia da gente ir para a Stars ES. Então a gente está ampliando as fronteiras, digamos assim, saindo de Vitória e indo para o Espírito Santo como um todo. Tu continua com a gente nesse processo? Continuo e falei com o André, ainda bem que vocês fizeram esse movimento. Eu acho que a gente tem que pensar Stars e Espírito Santo. Né? Não faz sentido Stars VIX, né? Até pelo tamanho do nosso estado. O estado é um estado relativamente pequeno, né? 4 milhões de habitantes, 78 municípios, a gente representa em torno de 2% do PIB. Então acho que a gente tem, né, tem condições, a Stars tem condições de fazer Stars Espírito Santo. E a gente tem, ó, pra você ter ideia, Aislan, hoje no meu negócio, 40%, 50% está no interior do estado. É Cachoeiro, é Castelo, é Linhares, é São Gabriel da Palha, é São Mateus, é Aracruz. Então a gente tem... E o que mais te motivou a ir para esse segundo ciclo? Eu não me vejo mais fora disso, sabe? E estar com vocês, Stars, né? Estar com vocês... Stars com vocês, me dá muita tranquilidade, sabe? Eu me sinto seguro. É uma relação de confiança, de admiração pelo trabalho que vocês desenvolvem. E eu não consigo me ver fora mais desse mundo. Vocês me proporcionam estar nesse ambiente, conviver com as startups, conviver com esse mundo, esse novo mundo, e de uma maneira onde eu sei que está sendo bem feito. Porque isso para mim é premissa de vida. Né? Fazer bem feito. Isso aí, cara, é uma coisa que meu pai, né, ele sempre pegou muito pesado com a gente. Não faz mais ou menos, não. Não faz mais ou menos. Ou você não faz ou faz bem feito. Agora não faz mais ou menos. Então eu vejo que vocês têm isso como valor, sabe? Vocês fazem bem feito, vocês se dedicam, vocês fazem, né, com gosto. Então isso me motiva demais. Além de ser um ambiente que eu acho que é necessário estar. Particularmente falando, eu fico muito feliz pela tua fala,
Porque desde o primeiro momento que a Stars começou, tipo, em 2018, a fala que eu sempre usei desde o começo foi: olha, infelizmente eu não consigo te prometer retorno financeiro. Infelizmente. Pelo menos direto não. Né? Porque querendo ou não, depende dos negócios darem certo. Claro. Mas o retorno indireto do conhecimento do aprendizado que você vai agregar no teu negócio, um networking de alto nível, conhecer esse novo mundo, isso eu te garanto. Isso não tem problema. E o que eu mais te garanto tudo isso é transparência, seriedade e dedicação para aquilo que depender de mim da Stars vai acontecer. Então, infelizmente, o retorno financeiro não dá para prometer. Né? É óbvio que é à vontade, mas não funciona assim. Mas a dedicação, o trabalho, a transparência, isso aí desde o dia 01. Né? Isso foi... É isso aí. A tua fala reforça a minha crença, né, do propósito. É lógico, né? Se eu puder te dar o retorno financeiro, eu vou te dar. Mas em primeiro lugar, eu vou te garantir que nós vamos fazer bem feito, com qualidade, com dedicação. Se vier o retorno financeiro, né? Vai ser a consequência do bom trabalho disso. Como tudo na vida, né? Nós, desde a hora que a gente acorda, a gente está tomando decisão o tempo todo. Né? E decisão tem a ver o quê? Com risco. Vou por aqui, o risco de acontecer isso, né? Se eu sair de casa, peguei o carro. Vou por qual caminho? Por qual rota? A ou B? Se eu for pela A, vou mais rápido, mas o que, né? Você tem escolhas têm risco. Não, se vai acontecer uma coisa, vai acontecer outra. Assim é a vida. E então, buscando honrar o próximo, né? Fazer o jogo mas certo. Mas o risco faz parte da vida. Perfeito. Quem não gosta de risco não pode viver. Exatamente. Quem gosta mais de risco, de menos de risco. Mas o risco existe. Vinícius, queria te agradecer muito pelo podcast de hoje. A gente vai... O tempo passou muito rápido, né? Mas foi muito gostoso. Eu também gostaria de te agradecer. Foi muito bacana ouvir a tua história, conhecer um pouco mais da Dom Cabral, no estado que é uma referência nacional. Enfim, toda a tua rede de relacionamento, toda a tua história com relação ao ecossistema, né, do Espírito Santo, toda a economia, entender um pouco mais a questão desse mundo da inovação, né, saber da alegria, da felicidade que tu tens também junto, né, em trabalhar com a gente nesse ambiente que é muito gostoso. E queria te fazer um pedido. Deixa uma mensagem aqui para quem está assistindo a gente. Qual que é a mensagem de fechamento? Primeiro, agradecer também a oportunidade de estar aqui, estou muito feliz. E agradecer vocês por terem, né, você principalmente, por ter trazido esse projeto para Vitória, para o Espírito Santo, por ter feito a parceria com o André, por nos proporcionar isso. Então, muito obrigado, não só pelo podcast, mas por você ter, né, montado esse projeto e estar aqui com a gente. E em relação à mensagem, eu acho que vem muito com o que eu estava falando agorinha no final. Faça o que fizer, faça bem feito. Você pode ser um motorista de Uber, pode ser o presidente de uma grande empresa, pode ser uma moça, uma faxineira de uma... Né? Nós estamos ali por alguma razão. E entenda que se você fizer aquilo bem feito, para você fazer bem feito, você vai ter que entender o que você faz, tentar melhorar o que você faz. Isso é felicidade. Quando você faz bem feito, você no fundo está sendo feliz. Você vai querer fazer, né, da melhor maneira, para que as pessoas que estão, né, ou no serviço ou num produto, isso não tem a ver com grau de instrução, não tem a ver com quanto você ganha, não tem a ver com o patrimônio que você tem, mas tem a ver com o propósito de vida. Isso gera né, a felicidade, é lógico que é um termo, mas gera um momento de bem-estar, de alegria, de prazer. Então, o que você for fazer, às vezes brincar com seu filho, né? Se for jogar uma bola, você for sair com seus amigos, faça bem feito, esteja ali inteiro. Então essa é a minha mensagem, faça bem feito, o que você for fazer. Maravilha. Vinícius, muito obrigado pela mensagem, muito obrigado pelo meu presente aqui, né? Muda 365. Muda 365. Muito Desejo obrigado, que continue com muito sucesso. E para você que esteve conosco aqui em mais podcast, muito obrigado pela tua presença. Com certeza, mais um podcast de alto nível para impactar um pouquinho mais a tua vida, os teus negócios e a gente avançar. Que Deus te abençoe e um excelente dia. Tamo junto!